Olá, bem-vindos ao Papo de Engenharia. Esse é o episódio 1, né, próximo do piloto. E como nós falamos no episódio piloto, a gente pretende fazer um bate-papo aberto para falarmos sobre os desafios, boas práticas e soluções aí da construção civil. Nós prometemos trazer convidados e hoje a gente já começa com um convidado de peso aqui. Vou apresentá-lo. É o Davi Fratel, graduado em Engenharia Civil, pós-graduação, especialização e mestrado. Atualmente ele é diretor executivo do Grupo Calas, coordenador e professor do curso de pós-graduação do Instituto Mauá de Tecnologia, membro do CTQ do Sinduscom, coordenador do Grupo de Trabalho de Recursos Humanos do Sinduscom, árbitro do Centro de Estudo da Paz e da Resolução de Conflitos da GLIP da USP, conselheiro da Fiesp, membro do Conselho do Senai, membro do Conselho Fiscal do Sinduscom, coordenador do Fórum Permanente de Negociação do Sinduscom e do Sintracom. É isso, espero não ter esquecido de nada. Bem-vindo. Obrigado a todos, é um prazer estar aqui com vocês, né? Ao mesmo tempo que eu parabenizo, né, essa iniciativa que vocês estão tendo de trazer ao público mais conhecimento, mais informação aí da nossa área de construção civil, que hoje é uma das maiores alavancas aí da economia nacional e que tem sofrido ao longo dos anos, né, altos e baixos, às vezes material, às vezes mão de obra, né, às vezes não vende, às vezes é juro baixo, juro alto. Então a gente vive nessa gangorra, então a gente precisa estar à frente de tudo, de fato conhecer tudo, o que está acontecendo, para que o nosso público participe também, né? Os nossos clientes, os nossos colegas, eles participem dessa dor e possam ajudar como setor, né? Que nós somos. Essa é a ideia. Eu vou me apresentar, que a gente não se conhecia, o público também que estiver assistindo pela primeira vez. Eu sou o Vladimir Rodrigues, sou engenheiro civil formado pela Universidade Paulista. Sou pós-graduado pelo Mackenzie em Excelências Construtivas e Patologias. Trabalhei durante 13 anos na parte do alto padrão. Já enfrentei alguns desafios na indústria, petroquímica, farmacêutica. Lá na cidade de Matarazzo também foi um grande desafio. E me associei ao Jarbas já faz 7 anos. A gente está na luta aí com a empreiteira e com a construtora, fazendo de tudo para dar certo e tentando modernizar, fazer diferente. O Jarbas, que é meu sócio, que é o cabeça, que é o empreendedor, está mais de 22 anos na construção civil, já passou por todas os setores da construção civil, desde a mão de obra até chegar à mestria, e se tornou um grande empreendedor. Eu gosto sempre de apresentar o Jarbas porque a gente é sócio, amigo, e é uma pessoa que eu tenho muito orgulho. Então, realmente é um grande empreendedor, inovador, tem invenções do Jarbas em obras aí que a gente nem sabe. Tem obra que a gente chega e o pessoal fala, aqui nessa obra a gente usa esse sistema de guarda-corpo aqui, não sei se vocês conhecem. E foi o Jarbas que inventou numa outra obra. Não patenteou, mas inventou. E tudo que ele empreende, ele tem sucesso. E eu estou agora junto com ele, tentando manter o sucesso aí nesses empreendimentos. E o Alex, se quiser se apresentar, vocês se conhecem, mas acho que é uma boa. Eu sou Alexandre Oliveira, engenheiro civil também formado pela Universidade Mackenzie, pós-graduado pela GV. Sou membro, junto com o Davi, do Comitê de Tecnologia e Qualidade do Sinduscom, onde a gente atua bastante. E que muito nos honra, né? Graças a Deus, porque ali tem um comitê de excelência, né? Grandes nomes, amigos. Coordeno o grupo de trabalho do pós-obra de assistência técnica lá e sou membro eleito do Conselho Consultivo da entidade. Legal. Davi, a gente
agradece você ter aceito o nosso convite, nosso primeiro convidado de honra, né? Muito nos honra aqui. A gente queria bater um pouquinho o papo sobre mão de obra e inovação, né? O Grupo Calas tem um trabalho forte de IoT, que a gente puder discutir sobre isso e passar essa experiência. A gente entende que se a gente passar as boas práticas, elas se multiplicam, né? Então, eu vou te fazer algumas provocações. A gente leu um artigo seu no Estado de São Paulo, do dia 17 de junho, sobre industrialização. Você comentou sobre mais equipamentos e ferramentas industriais que podem ajudar bastante nesse nosso desafio de mão de obra e capacitação. Mas também fala sobre a graduação. Um problema que a gente tem muito grande na parte de capacitação na graduação dos nossos profissionais, né? O pessoal sai muito cru da faculdade. Acho que a gente tem um problema de baixa qualidade, mas isso vem também do ensino básico, infelizmente, né? O pessoal chega na faculdade com uma baixa qualificação, a base está muito fraca, e nós somos da construção civil, então sabe, se a base não é boa, o edifício não para em pé. Então eu queria que você batesse um papo sobre isso. Também tem um webinar muito bacana da Gru Insights, que você participou, já lá junto com o Danilo Lorenzetto, e fala da pesquisa que 94% das empresas enfrentam a escassez de mão de obra, os atrasos estão em 74%. No episódio 1 a gente comentou que o CTE tem um levantamento de 63% de obras atrasadas. Então aqui já acho que está mais, a realidade é maior aqui nessa pesquisa. E da quantidade, se diz que o problema não é a quantidade, e sim a qualidade da mão de obra, né? E o Danilo corrobora com essa sua visão. E para a gente isso é importante, e o Jarbas está aqui, até ele pode corroborar com isso. E realmente a quantidade não é um grande problema, mas se torna problema, porque devido aos formatos de contratação. A gente passa por um problema também de gerações, né? Tem a geração nem, que você comentou, nem trabalha e nem estuda, mas reclama pra caramba, né? Cheia de opinião, né? Então é um negócio interessante. Tem uma pesquisa também que eu achei interessante. Tô te provocando, aí a gente vai batendo papo, que é no Sua Vaga lá do LinkedIn, que ele fala 42% dos profissionais priorizam uma vaga com benefícios e bons salários. Então a gente sabe que realmente um valorzinho um pouquinho mais alto, aí a gente perde o profissional que a gente investiu nele. E um outro assunto interessante, eu vi uma entrevista do Arnold Schwarzenegger, né, ex-governador da Califórnia. O pessoal esquece que ele passou por esse período. Ele disse que 74% dos americanos odeiam o seu trabalho. Impressionante. Então você vê que ele vai porque ele necessita. E eu acho que o pessoal esquece aqui que a grande maioria da nossa força de trabalho é essa pessoa que realmente ela necessita do emprego, e a gente tem que mostrar o propósito dele para ele também pegar amor e daí desenvolver uma qualidade melhor. Então eu já te dei uma provocação, queria escutar o que você tem para compartilhar conosco. Bem, vamos voltar aqui para o primeiro ponto, que a gente fala de qualidade e quantidade, né? Ontem mesmo eu recebi, você também, 4 currículos de 4 engenheiros, né? Inclusive com um histórico muito bacana, né, que a gente pôde ver. Mas nenhum dos 4 hoje, para a nossa empresa, que é o Grupo Calas, eles se adequam àquilo que a gente hoje precisa, de fato. Então, nós aqui estamos falando não de quantidade, estamos falando de capacitação, né? Do que é que a pessoa está capacitada por fazer. Mas eu vou muito além disso. Na mão de obra que a gente julga hoje ter crise, que é a mão de obra de produção,
que o Jarbas aí conhece muito mais do que eu, você hoje também tem uma quantidade bastante expressiva. A Calas hoje, por uma deficiência de empreiteiros, né, que são aquelas construtoras que fazem serviços específicos, abriu vaga no ano passado e contratou 400 pessoas. Né? Conseguiu contratar entre armadores, pedreiros e carpinteiros e serventes, né, ajudantes, 400 pessoas. Se eu abrir hoje mais 500 vagas, eu acho que eu consigo colocar todos para dentro da nossa empresa. Né? Mas me pergunte, a seleção dessas pessoas, a qualificação dessas pessoas para desempenhar o seu papel dentro do canteiro de obras é boa? Né? Eis a grande questão. Então a gente acaba nisso. Eu estava falando há pouco com o Jarbas, que é um especialista aí nas fachadas e nas construções de alto padrão. Eu estou precisando urgentemente de empreiteiros bons de fachada. Conto 3 dedos aqui para dizer a você 3 nomes que eu consigo ver. Então, esse é o tipo de escassez que a gente está tendo. A gente está tendo escassez de gente boa que trabalhe isso para a gente. Né? O que preocupa nisso tudo, nessa visão? É o envelhecimento da mão de obra. Né? A gente tem hoje uma pesquisa recente que foi feita agora, no mês de abril, com o apoio da Autodoc, que tem aquele sistema de catracas eletrônicas, né, que tem toda a documentação e informação, né, das pessoas com suas idades, com seus cargos, né, e a gente chega à conclusão que 2016 para cá, para 2024, para abril de 24, nós visitamos 1.100.000 entradas de pessoas em 22 estados brasileiros nos canteiros de obra. E a gente percebe que a idade média dessas pessoas, como já foi dito por mim aí na última apresentação que eu fiz, subiu para 41 anos de idade. Então, quando você coloca que a idade média da construção civil é de 41 anos e admite que tem pessoas até com muito mais do que 41 anos em canteiros de obras, você percebe que começa a afetar a nossa produtividade. A gente começa a ter uma produtividade menor. Quanto maior a idade da pessoa na construção civil, nos atuais métodos que nós temos hoje de construção, isso vai piorando. E aí, eu não sei se você tem esse número, mas o que assusta muita gente também é a idade média dos líderes, dos mestres de obras encarregados, que estão praticamente acabando. A idade média dos mestres de obra está em 47 anos de idade. Né? De engenheiros também está aumentando. O de engenheiros foi a que teve o maior aumento desse número de idade média. Por quê? Porque os novos entrantes na engenharia civil, eles não estão preferindo vir para canteiros de obra. Né? Mas por que isso acontece? Né? Nós estamos hoje, como já foi dito até por outro tópico aqui, enfrentando a geração Z. Ok? Geração aí que está na faixa dos 20 anos, né? 18 a 24, 25, 26 anos. E esse jovem não está sendo atraído para a construção civil. Mas primeiro a gente tem que entender como é que essa geração funciona. Essa geração é uma geração multimídia, é uma geração que tem uma destreza sensacional para lidar com computadores, para lidar com jogos eletrônicos, para lidar com as funcionalidades de aplicativos de internet. E esse jovem não vê isso na construção civil. Esse jovem não vê a flexibilidade que ele deseja de trabalho. Esse jovem quer trabalhar na hora que ele quiser. Ele quer trabalhar com uma meta, ele quer trabalhar com um desafio resolvido, um desafio definido, desculpe. E ele não vê isso na construção civil. Esse jovem quer trabalhar em 4, 5, 6 coisas ao mesmo tempo. E ele não vê isso na construção civil. Na construção civil ele vê uma rotina. Na construção civil ele vê uma hora de entrar e uma hora de sair. Na construção civil ele vê a gente construir como se construía há 40 anos atrás. Eu entrei na construção civil em 1983, né, década de 80, início da década de 80, e não vejo muita diferença hoje das construções residenciais. Confesso a você que eu não vejo. Então, a gente precisa
nós do setor da construção civil, a gente precisa se adaptar a esse jovem, não ao contrário. A gente fica achando que o jovem tem que se adaptar à construção civil, não. Nós temos que nos adaptar ao jovem. Há pouco você falava do meu filho, que tem uma startup. Sim. O meu filho, ele se formou em Direito, né? Trabalhou no maior escritório de advocacia do Brasil, tá certo? E se apaixonou em fazer startup, né? Onde ele tem um ambiente tranquilo, vai trabalhar de casa, começa a trabalhar às 11 da manhã e termina meia-noite, né? Então ele tem uma dinâmica de trabalho, ele faz parte dessa geração Z, ele tem uma dinâmica de trabalho completamente diferente. Eu fui a Madrid fazer uma viagem de turismo e na fila da entrada de um museu em Madrid, que não era nem museu, era o palácio lá do rei e da rainha da Espanha, e tinha um jovem à minha frente, e ele viu eu conversar com os meus filhos em português, e ele perguntou para mim, vocês são brasileiros? E somos. Ah, eu também sou brasileiro e tal. E a gente começou a conversar ali. Ele perguntou para mim assim, poxa, você saberia dizer em quanto tempo a gente consegue chegar, porque estava uma fila primeiro para entrar, e depois você tinha todo o percurso lá dentro, né? Aí eu disse a ele, eu estimo que em 2 horas a gente vence essa fila e consegue entrar no palácio aí mais 1h30, sei lá, 3, 4 horas aqui. Mas eu disse assim, qual é a sua preocupação? Perguntei para ele. Ele disse, não, é porque eu tenho que trabalhar. A gente tá de férias. Não, eu tenho que trabalhar. Era, sei lá, 10 horas da manhã e ele tinha que trabalhar 1 da tarde, né? Ele estava visando o horário do Brasil, né? Disse, eu tenho que trabalhar porque é horário no Brasil e tal. Assim, você trabalha em home office, né? Eu disse, o tempo inteiro, né? E o meu home office é o mundo. Eu viajo para a Espanha, curto a Espanha, visito, né? Gastronomia, etc. Trabalho todas as tardes, né? Respeitando o fuso horário do Brasil. Depois eu vou, semana que vem eu estou indo para Portugal, vou passar 20 dias no Porto, fazendo exatamente a mesma coisa. E no mês de junho, que já passou, né? Ele iria com mais 4 amigos alugar uma casa na África do Sul, né? Para poder trabalhar dessa casa da África do Sul e curtir a África do Sul. Quer dizer, você vê que a cabeça, eu perguntei para ele, mas você não se interessaria de estar melhor engajado na sua empresa, conhecer mais a sua empresa, até ser mais visto na sua empresa, trabalhando dentro do escritório, interagindo com pessoas e tendo até chances, né, de crescer mais? Eu disse, não, eu não quero crescer tanto assim. Eu quero ter condição de fazer isso que eu estou fazendo hoje. Né? Estou satisfeito, estou feliz da vida, o que eu ganho me sustenta, minhas viagens, né? Não tem namorada, tá certo? É um cara que vive pelo mundo, né? Por aí afora, né? Com outros amigos. Então, como é que a gente atrai esse jovem para a construção civil? Mas é outra geração, né? A nossa geração é a geração do você acumular para você depois ter tempo para gastar. Só que o tempo para gastar não vem, né? Então você vê que essa geração que a gente critica, na verdade, nasceu mais inteligente. Mas aí, como é que você traz essa geração para a gente, para a construção civil, né? A gente precisa, o primeiro caminho para isso, você falou há pouco, é inovação. A gente precisa inovar. Na época aí da pandemia, a gente ficou brincando de inovação nas nossas rotinas, né? A gente começou a conversar e fazer reunião pelo computador, a gente começou a criar programas que faziam assinaturas eletrônicas, porque a assinatura física não conseguia chegar até você. Então você começou a criar aplicativos para resolver problemas ali do seu dia a dia, né? A gente fazia visualização 360 graus dos nossos ambientes de obra para não ter que se deslocar até a obra para fazer a validação de acabamentos, etc, etc. Então, uma série de coisas nesse sentido. Mas não é essa inovação, Jarbas, que a gente precisa. A gente está precisando hoje mais da inovação do sistema construtivo em si. Então, a gente precisa começar a falar em construção modular, a gente precisa começar a falar da construção pré-moldada, a gente precisa falar da industrialização do processo construtivo. Fachadas ventiladas, a gente precisa falar de banheiro pronto,
A gente precisa falar desse tipo de coisa, de porta pronta. Várias dessas alternativas já vêm sendo tomadas na construção civil, mas de forma muito espraiada, de forma muito esparsa. A gente precisa se concentrar um pouco mais nisso. Mas aí vem também outro pré-requisito, né? Como é que em São Paulo, por exemplo, vou fazer essa pergunta a você, Vladimir. Eu tenho um prédio para fazer na Avenida Paulista de 20 pavimentos, né? Caso real. Eu quero fazer esse prédio pré-moldado, eu consigo fazer? Não consegue. Não consigo fazer. Você Como não é que eu tem. chego com uma estrutura pré-moldada, um pilar de 15 metros de altura, eu chego na Avenida Paulista ou nas ruas próximas à Avenida Paulista? Você não tem acesso. Eu não tenho acesso, eu não consigo estacionar, eu não consigo colocar um guindaste para tirar e colocar. E, se eu for, é uma zona de altíssima restrição. Se a gente coloca a carreta tem que ficar o dia inteiro esperando lá para sair somente na madrugada do dia seguinte. Para descarregar esse caminhão, eu vou incomodar os vizinhos, porque eu tenho que descarregar depois das 10 da noite, mas só que depois das 10 da noite já tem o psil. Tem o psil. Então, a gente fica todo travado. Além disso, tem a alta carga de tributos, impostos. Nós estamos passando agora por um período de alto risco na construção civil, que são os impostos. Então, como é que eu trago, por exemplo, esse pré-moldado de Barueri? Na Barueri tem uma fábrica de pré-moldados, vamos supor. Sim. Eu não tenho fábrica de pré-moldados dentro de São Paulo, né? Mas em Barueri tem. Como é que eu trago esse pré-moldado de Barueri para São Paulo? Eu tenho que pagar IPI, eu tenho que pagar ICMS, eu tenho que pagar o imposto único que vai ser criado. O que eu tenho que pagar de imposto para que esse elemento pré-moldado chegue nos nossos canteiros de obra? Vai trazer o imposto da indústria para a construção. Isso. E quando você traz o imposto da indústria para a construção não se sustenta. Sim. Porque eu não consigo hoje pegar o Minha Casa Minha Vida, que tem um teto limite, e aumentar esse negócio mais 30%. Não depende de mim. Tá certo? Não depende da construção civil, não depende das incorporadoras, né? São questões estruturais do próprio governo. As pessoas não têm dinheiro para comprar. Simples assim. Então não é assim, o governo não pode pensar assim, olha, vamos aumentar aqui a taxa de impostos, e o pessoal da construção civil aí aumenta o preço. Isso não existe. As Eles pessoas confundem, simplesmente né? param de consumir. As pessoas vão parar de consumir por conta disso. Veio o carro elétrico. O carro elétrico, ano passado, foi uma explosão de venda de carro elétrico. Entrou um novo imposto em janeiro, sei lá, aumentou 20%, 30%. A venda caiu. Simples assim, entendeu? Aí as montadoras, elas tiveram que baixar o preço, baixar. Mas só que na construção civil, vocês sabem muito bem, nós estamos com os preços, as margens apertadíssimas. Nós não temos margem hoje para baixar preço de venda de novas construções. E não consegue mão de obra qualificada para isso. Para atender esse custo que está hoje nas obras. Né? Exatamente, porque hoje o pedreiro, você sabe muito bem disso, ele chega a ganhar 14, 15 mil reais por mês. E para isso acontecer, ele tem que ter produtividade e ele tem que ter alguém disposto a pagar por uma mão de obra desse tipo. Sim. Então, tanto que antigamente a gente ia fazer uma entrevista com um colaborador, até eu falei no podcast passado que a gente ligava para vinha 2, 3. Hoje você liga para 3, 4 e não vem nenhum. Então, hoje na construção civil tá um caos, porque tem muita gente me pedindo mão de obra, ADM, que você pode vender o que você tiver. Eu, particularmente, poucos eu atendo. Por quê? Você manda o cara, chega lá, o cara não quer produzir. Por quê? Porque ele não é tarefeiro, ele não tá na tarefa. Aí você fecha um pacote com ele, aí chega lá e ele fala, não, mas esse pacote é de segunda a sexta. No sábado você tem que pagar um por fora. Aí como que você enquadra isso no orçamento? Se for passar para o cliente, aí o cliente vai se sentir que é um cara lesado. Por quê? Porque eu estou tentando enfiar um monte de coisa. Então você não consegue. Você falou a palavra-chave, né? Tarefa, né? E quando a gente fala de tarefa, a gente também se remete a imposto, né? A gente se remete a encargos sociais. Então, hoje, você pagar na tarefa, você tem a incidência de encargos sociais como se você tivesse normal. Sim. A tarefa não é entendida como um prêmio. A tarefa não é entendida como uma coisa esporádica, como prevê a CLT. A CLT precisa se adaptar a esses novos tempos.
A lei verdade, trabalhista precisa disso. Você falou né? interessante, que a gente lá no comitê, no Sinduscom, discute muito isso. É engraçado quando você fala de tarefa, você fala do prêmio. Não, mas o prêmio você pode fazer, desde que você combine antes, tá tudo certo. Assim, mas é um prêmio, se eu combinei antes é que eu vou dar, se ele não cumprir eu continuo tendo que dar, então não é prêmio. Não, é o contrário. O prêmio, ele é entendido uma coisa que você não combina antes. Isso. É assim, Sim. eu chego para você, Alexandre, no mês de fevereiro, chego para você e disse, olha, ano passado você desempenhou legal, o seu departamento teve aqui bons resultados, eu estou te dando aqui tantos salários de prêmio. Esse prêmio é um prêmio. De fato, você paga imposto de renda sobre isso, nada mais. Tá certo? Entra na CLT, entra. Mas como é que você faz isso hoje com o pedreiro? Ele vai esperar um ano para você dar um prêmio para ele por bom desempenho? Não. Exatamente. Ele quer ali ao vivo e a cores, amigo. Ele quer produzir, Ele quer no dia a dia. receber no dia a dia e acabou. Ele também não está se importando se ele tem cargo ou se não tem cargo, não. Ele quer receber o dinheiro dele no bolso dele. Não adianta você dizer para ele, olha, você vai ter o seu FGTS no fim do ano, você tem um 13º salário, você tem aviso, você tem férias, você tem não sei o quê. Ele não quer saber disso, ele quer levar o dinheiro para casa para resolver o problema da família dele. Na hora. Né? E nós podemos pagar essas tarefas com altos encargos que nós temos hoje em dia, essa equação não fecha. Não fecha. Então, a gente vive crise de quantidade? Não, a gente não vive crise de quantidade, a gente vive crise de imposto, tá certo? A gente vive crise de qualidade de empreiteiro e de mão de obra, a gente vive problema de encargos sociais, tá certo? Altíssimos disso aí. A gente vive crise de não poder trazer o produto industrializado para dentro da obra. Há 20 anos atrás, a gente via a Empar, ou mais do que isso, trazendo banheiros importados da Itália. Ok? Muitos disseram que absurdo, como é que faz isso? Isso não se paga, etc. Mas já era um aviso há 20, 25 anos atrás que a Empar estava na época tentando dar à construção civil uma menor dependência da mão de obra direta, porque essa crise vem. Portugal, não sei se você viu, foi publicado na semana passada, Portugal está com a carência de 3 mil funcionários na construção civil. Onde é que eles estão buscando? O Brasil. Estão vindo para o Brasil. As empreiteiras portuguesas estão vindo para o Brasil. Está aí no jornal. Não sou eu que estou dizendo, não. Sim. Está vindo no Brasil buscar gente para Portugal. Como é que você compete com isso? O cara vai morar em Portugal, olha que sonho. Um cara morar na Europa, ganhar em euro, tá certo? Ter lá o seu alojamento, ter lá a sua vida, etc. Eles estão fazendo com Portugal o que antes a gente fazia com o nosso operário do Nordeste. Que vinha da Bahia. O cara do Nordeste vinha da Bahia para cá porque lá ele tinha um salário menor, condições piores. Eu sou baiano. Eu sou imigrante. Eu também sou baiano. Então a gente vem para cá buscando uma qualidade melhor de vida, uma qualidade melhor de salário. São Paulo é onde as coisas acontecem. Só que agora o cenário mudou. Na Bahia cenário também mudou. Tá Na Bahia ninguém quer vir para cá. Não. No Ceará ninguém quer vir para cá. Por que não quer vir para cá? Porque lá ele tem as mesmas oportunidades daqui. Tá certo? O Ceará está fazendo prédios altos mais do que São Paulo. Tem prédios mais altos do que São Paulo. Eu acho isso muito bacana. Então o Nordeste já tem vida própria. Sim. O Norte já tem vida própria. Então o cara não precisa mais para vir para São Paulo para trabalhar. Ele trabalha de lá. Tá certo? Junto da casa dele. Em segundo lugar, Bolsa Família, Bolsa Leite, Bolsa não sei o que, Bolsa Auxílio Gás. Auxílio Gás. Então ele tem isso onde ele mora, entendeu? Ele tem toda essa proteção do governo, que eu não acho ruim. Eu acho bom se o governo tem condição de proteger as pessoas que precisam mais, tem que proteger mesmo. Mas isso tem uma consequência na construção civil. Né? Uma consequência ruim na construção civil, que é o que a gente está vendo hoje aí. Traz gente de fora. Vamos trazer da Venezuela, da Bolívia, né? Até quando isso acontece? Eu já tive, em obras nossas, a experiência de colocar gente que veio da América Central, na época. Do Haiti, tá certo? né? Do Haiti. Eu coloquei haitianos na minha obra. Eles vêm com todo o interesse do mundo, começam a trabalhar, começam a entender a língua, começam a entender as coisas como funcionam no Brasil e vão embora da construção civil, vão trabalhar em outras coisas. A construção civil, para esses imigrantes
internacionais, venezuelanos, bolivianos, etc., haitianos, ela serve como porta de entrada. É o caminho mais fácil dele entrar no Brasil. Por quê? Porque a construção civil não exige qualificação. Se você disser na porta da obra, eu sou pedreiro, o cara te ficha como pedreiro. Não precisa comprovar. Não precisa fazer prova, né? Não precisa fazer dinâmica de grupo, não precisa apresentar currículo, né? Nada disso, o cara vai lá e entra. Você tem uma ficha limpa, ele vai lá e entra, né? Agora aí eu pergunto para você, né? Ele vem, o caminho mais fácil é a construção civil, porque não requer qualificação, nem experiência anterior. Ele vai lá, entende o país, sabidamente, ele aprende a língua, ele tem uma carteira de trabalho, ele se regulariza porque começou a trabalhar, daí ele vai para outros caminhos. Eu tive em Portugal, um mês atrás, e as pessoas que dirigem Uber, né, e dirigem aplicativos e cuidam de lojas, etc., são todas de fora, são todos imigrantes. Imigrantes indianos, tá certo? Imigrantes venezuelanos. A qualidade de vida que esse cara tem lá. Eu peguei um Uber com um imigrante indiano, que ele estava, o carro dele era aquele carro lá daquele cara do espaço aí. Como é o nome daquele carro lá? Elon Musk. Elon Musk. Ele estava com um carro do Elon Musk, cara. Tá certo? Que eu até esqueci aqui a marca, agora me fugiu o nome. Tesla. Ele estava com Tesla, primeiríssima linha, um Tesla que aqui no Brasil deve custar algo aí em torno de seus 800 mil reais, etc. Ele estava lá com Tesla 0 km fazendo Uber, entendeu? E da Índia falando, e eu perguntei, esse carro é seu? Eu disse, é meu esse carro. Agora, eu acho que a gente tem que tomar cuidado para tratar a causa raiz mesmo, porque nós falamos que existe uma escassez de mão de obra, existe uma migração, eles foram para outro setor, o envelhecimento e tal, mas talvez a gente não dependa dessa importação dessa mão de obra, a gente precisa resolver, que nem a gente sofre muito para contratação com um leilão. Então a gente paga o salário base, paga todos os direitos, registra, treina, exame e tudo. Quando o cara começa a obra, alguém oferece 50 reais a mais, ele vai. É porque o segredo aí está na retenção das pessoas, né? Primeiro, a captação, como você falou. A gente tem condição de captar esse jovem aqui dentro do Brasil? Tem. A gente tem aí 5 milhões de jovens, como o próprio Alexandre já falou na provocação inicial. São 5 milhões de jovens que nem estudam, que nem trabalham, né? E nem tem interesse de fazer isso. Eles não saem de dentro de casa. Tá certo? Primeiro, vamos captar esse jovem lá. Hoje, o Sinduscom, né, já tem um trabalho aberto neste sentido, de buscar junto com o Senai, tá certo? Alternativas, e junto com o Sintracom também, que é o Sindicato dos Trabalhadores. Nesse ponto, nós estamos absolutamente alinhados e unidos para fazer isso. Então, a gente vai buscar esse jovem na comunidade, sim, vai treinar esse jovem através do Senai e de alternativas do Sinduscom, e vai capacitar esse jovem para trabalhar num canteiro de obras. Então, esse jovem vai ser capacitado para ali. O próprio jovem neném. Você tem 5 milhões de jovem neném, e a população da construção civil no Brasil é de 7 milhões. Então, a gente tem quase um outro mercado da construção civil de potencial nesse jovem neném. Tá certo? Então você capta esse jovem. Agora, como é que você mantém essa pessoa? Como é que você torna a construção civil atrativa e a sua empresa consegue segurar esse cara lá dentro, né? Primeiro é a inovação. Eu acho que esse jovem, ele tem que começar a entender que a construção civil ele pode ser também um jogo de montar, onde ele pode ter um joystick na mão e começar a fazer coisas, né, que exigem uma qualificação maior. Então, né? Ali dentro, por exemplo, você quando faz alvenarias, uma laje, hoje você já tem um robozinho, que é o cara ali com um tablet como esse aqui do Vladimir, você já começa a plotar, a imprimir as paredes
na laje, você ali não precisa de prumo, não precisa de régua, não precisa de esquadra, não precisa de mais nada. Ali, de acordo com o comando BIM que ele dá com o projeto modelado, ele vai lá, desenha tudo, etc, etc. O jovem vai se atrair por uma questão como essa, tá certo? Então, a gente precisa inovar para trazer esse jovem e mostrar para ele, olha, a construção civil, ela tá numa vibe diferente, tá certo? Então, eu teve um tempo que eu estava investindo muito em pegar, falar a linguagem reta, a molecada nova, para poder dar um ânimo neles. Só que eu não gostaria de, eu não pegava todos do mesmo lugar. Tipo, pegava um do lugar, outro de outro. E eu trouxe bastante gente nova para dentro da obra. Só que ele não consegue passar de 6 meses. A gente tenta. Os primeiros 4, 5 meses, ele está muito empolgado e ele produz bem. Só que quando ele passa dos 6 meses... É porque ele entra na rotina já. Então, e aí ele já pega a experiência do cara mais velho. Entendeu? Por que você trabalha tanto, cara? Você não precisa trabalhar tanto. Aí o outro já começa a colocar na cabeça dele que ele não precisa trabalhar tanto. É uns vícios. Entendeu? Aí entra no vício. Só que aí se você vai trocando, isso gera um custo. Por quê? Primeiro, para você trocar ele, você tem que mandar ele embora. Você tem que pagar aviso, pagar toda a rescisão, pagar exame, pagar tudo. Aí para você colocar o outro no lugar, você já vai gastar de novo. Exame, treinamento, tudo. Quando você contratou esse cara e 6 meses depois você mudou sua forma de fazer as coisas? Não. Então é isso. Esse é o ponto, né? Como é que você, por exemplo, o jovem que entra para fazer, ele é aprendiz de carpinteiro, por exemplo. Ele entra como aprendiz de carpinteiro e ele está vendo na cabeça dele que a estrutura vai acabar. O que ele vai fazer ali depois disso? Como é que você faz esse reaproveitamento? Mas na cabeça dele ele não sabe se ele vai ser reaproveitado ou não. Ele não tem garantias, ele não tem informação. Qualquer um de nós aqui, a gente não chega pro operário e diz o seguinte, talvez você consiga, porque você trabalha mais em nichos, né? Mas uma construtora não consegue dizer para um operário, olha, você tem essa obra aqui, você vai ficar 10 meses aqui, daqui a 10 meses eu vou te transferir para a obra tal, que a gente já vai estar na fase de estrutura. Ou seja, quando é que eu vou chegar para um funcionário desse e dizer para ele a escala que ele vai trabalhar, ou seja, você vai começar com um servente, você vai passar a ser aprendiz de carpinteiro, não perpetua, né? Você tem carpinteiro, então se você não der para o cara o médio e longo prazo de visão, se você não der para o cara multidisciplinaridade, o que é que eu defendo? Eu defendo que esse jovem que entrou na sua empresa, ele tem que ter qualificação de pedreiro, ele tem que ter qualificação de armador, tem que ter qualificação de carpintaria, ele ser multidisciplinar, porque ele pode passar por todas as fases da obra, por exemplo. Mas nós não temos hoje funcionários coringas, que a gente chama de coringa. Sim. O cara que consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Eu sempre na entrevista, até eu falei que eu gosto de ficar olho no olho com o cara. Por quê? Eu gosto de perguntar o que o cara tem expectativa daqui para frente. O que ele... Eu sempre falo para ele, cara, eu tô na obra o tempo inteiro. Pode me parar a qualquer hora. Eu tô em canteiro de obra a semana inteira. Então pode me parar. Você chegou a uma função que você gosta, tem que ser o que o cara gosta também. Por exemplo, o cara gosta mais de trabalhar de armador. Tá bom, eu agrego ele já na equipe de armação. Gosta de carpintaria, eu levo ele para carpintaria. Para quê? Porque eu quero criar funcionários novos, quero profissionais novos. É isso que eu tô batendo doído nisso daí. Inclusive eu devo ter uns 4 ou 5 meio oficiais. Por quê? Porque antes dele já tá bom, eu já tô mudando a classificação dele para eu incentivar ele. Vou perguntar uma coisa a você, bem simples aqui. E pode responder, acho que sem problema nenhum. Como é que você... Isso é uma pergunta que eu estou fazendo. Sim. Como é que você contrata um meio oficial hoje aqui em São Paulo? Você bota o que na carteira dele? Eu só ponho ele como eu ponho ele como meio oficial. Ele ganha tipo
Na carteira você não tem essa função de meio Essa oficial. qualificação. Não existe isso. Mas Isso é uma briga que já a no gente tem olerite, hoje. já no olerite dele ele já tem. A gente não tem hoje, dentro da classificação, inclusive do próprio Sintracom, do acordo coletivo que tem lá, a gente não tem a figura do meio oficial. Ou ele é qualificado ou ele não é qualificado. Ele é qualificado ou não é qualificado. Então, até nisso a gente precisa mudar. Tá certo? Isso é um dos pontos que a gente está discutindo no Fórum Permanente de Negociação, que eu faço parte também, é que a gente precisa mudar. A legislação precisa mudar. A gente tem que inserir a função que na época mesmo chamava de meia colher. Mas certo? é isso. O meia o colher, cara a gente que- tem que voltar a ter o cara e até mudar também a nomenclatura desses caras, né? O cara, por exemplo, eu vou fazer uma brincadeira com você. Você tem filha? Tenho. Tem uma filha. Quantos anos tem sua filha? Tem 15. 15 anos. Ela daqui a 3 anos chega pra você, meu pai, me apaixonei por um pedreiro. Tá certo? Ele começa a chorar. Você deve ter origem de pedreiro, Sim. de carpinteiro, Sim, sei lá. sim. Tá certo? Para chegar onde você chegou hoje, eu tenho a impressão que você já passou por tudo nessa Tudo. vida. Tá certo? Você vai chorar. Entendeu? Você vai dizer o que para ela? Né? Sim. Então, a gente precisa qualificar essas pessoas, tá certo? E dar valor ao trabalho que essas pessoas fazem, né? É diferente de um cara chegar para você e dizer assim, não, eu tô namorando ali com um cara que é maître de um restaurante fino. Ele ganha menos do que um pedreiro. Um maître de um restaurante Mas você falou hoje uma verdade. ganha menos do que um pedreiro. Porque eu tenho um amigo que ele foi fazer, na época do colegial, ele foi fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. E daí ele morava na casa de família, para ter a experiência da casa de família. E ele falou impressionante, a casa de família que ele estava, o pai trabalhava como lixeiro. E ele questionou o pai em uma época, ele falou assim, mas por que você trabalha como lixeiro? Porque o meu salário é muito maior do que se eu trabalhar como vendedor de carro. Então, só que ele não tem problema nenhum com isso. Então é uma cultura nossa também. Mas é cultura da maturidade da pessoa. Exatamente. Tá? Você está falando com pessoas maduras, as pessoas. Mas um jovem, ele leva um grau de vaidade, né? Quando ele entra no mercado de trabalho. Sim. Eu sei de casos até que o cara mente. Ele conhece uma menina no shopping, tá lá todo bonitinho, arrumadinho. Ele mente, ele não disse que chegou do canteiro de obras, não. Tá certo? Porque ele talvez tenha vergonha de falar isso. Então, nós precisamos mudar esse cenário. Ele acabou de falar aqui. O que é que nós vamos fazer, né, para esse cenário mudar? Então, são várias alternativas que a gente tem que seguir. Isso São várias coisas que a gente precisa seguir. São várias pontas abertas que a gente tem que seguir. Se a gente começar a falar, o Jarbas acabou de falar agora. Eu tenho um meio oficial. Ele tem na informalidade, mas não tem na formalidade. E por quê? Porque o cara não tem essa classificação dentro do CBO. O cara não tem essa classificação dentro do Sintracom, do Acordo Coletivo Sintracom-Sinduscom. Então, são vários pontos, Jarbas, que a gente precisa trabalhar para que a gente coloque inovação, multidisciplinaridade do cara, flexibilidade de trabalho, desafios para esses caras, tá certo? Ele ter pertencimento, né? É aquela história, não sei se vocês conhecem aquela música Construção, que o Chico Buarque fez há muitos anos atrás, que o cara trabalhou na construção, e no final ele não podia nem entrar mais. Sim. Essa é aquela música, volta para a música, né? Verdade. Do passado, e vamos fazer com que esse cara tenha pertencimento, que ele sinta orgulho. Será que a gente faz alguma coisa para o cara sentir orgulho? Esse prédio fui eu que construí. Né? O orgulho que nós temos, você tem, eu tenho, o Vladimir tem, o Alexandre tem, de dizer assim, aquele prédio fui eu que construí, com orgulho de fazer isso, com pertencimento. Para que ele tenha isso, cara, a gente precisa mudar a forma com que a gente encara o nosso profissional. Então, continuo dizendo, a construção civil precisa se adaptar a essa nova geração. E não a nova geração tem que se adaptar à construção civil. Sim. Esse é um assunto interessante que você colocou, porque também parte da família ter orgulho que aquela pessoa faz parte desse setor, né? Um dos movimentos fortes que nós temos no Sinduscom lá é o Construcer, né? Que tenta trazer isso já há anos
E consegue, né? E consegue. Mas é pouco divulgado, sabe? O esforço que as pessoas têm dentro lá do Sinduscom, a doutora Rosilene, né? A doutora Maria Estela, inclusive, que hoje está como presidente do Seconce, para esse programa, esse evento ocorrer, para que tenha uma abrangência a nível do estado todo, você vê que é um esforço enorme e é muito importante para o pessoal entender. Nós vamos até chamá-los para conversar e divulgar, porque é um trabalho muito bacana. Não, Construcer é uma alternativa sensacional, que ela é feita, não sei se vocês conhecem, mas é um dia inteiro, né, que a gente promove. Algumas empresas colaboram, patrocinam esse dia inteiro. Então é um dia com música, com comidas, com bebidas. E para a família. Né? Para a família. Então o cara leva a mulher, leva os filhos, ele toma banho de piscina, ele participa de movimentos dos vários esportivos, culturais, etc. É um dia sensacional, mas como ele disse aí, a aderência das empresas ainda é muito pequena. Por quê? Porque as empresas não chegam para o seu funcionário e não estimulam. Dizem assim, olha, no domingo, dia tal, vai ter o Construcer, eu quero que você vá. Nós do Grupo Calas... vai ser dia 26 de setembro. 26 de setembro. Nós do Grupo Calas no ano passado, e se eu não me engano, 26 de setembro é um domingo, né? É domingo. A gente passou para domingo porque um sábado estava tendo problema. No ano passado foi sábado. Sábado é um dia que pra gente é normal de trabalho em uma obra qualquer, né? Então, que é um outro assunto sobre a Grécia que eu quero comentar aqui com vocês. Sábado é um dia normal. Então a gente deu para os caras o dia. Quem fosse para Construcer, tá certo? Era um dia normal de trabalho. A gente ia pagar as horas do cara que foi para Construcer. A gente estimulou nesse sentido. Assim, leve sua família, tenha um dia agradável, que você não vai perder o seu dia de trabalho. Vá. Nós estimulamos, colocamos carros para as pessoas irem, patrocinamos uma parte lá com uma pequena cota de patrocínio, etc. Porque a gente precisa fazer com que esse cara tenha pertencimento. Aquele filho daquele pedreiro, ele tem que dizer, meu pai trabalha num lugar bacana, num lugar que promove, um setor que promove esse tipo de coisa. Mas eu vou além disso aí. Dentro da obra, quando a gente acaba uma obra, quantas pessoas têm a chance de pegar os seus filhos e mostrar a obra pronta e dizer assim, meu filho, foi seu pai que construiu isso aqui? Visitar, né? Nenhuma. Você já ouviu algum tipo de trabalho como esse? No final da obra, faz um churrasco. Faz lá uma festinha, um churrasco, uma palestra, sei lá, uma manhã, um turno. Leva a família dos caras para que eles conheçam a obra pronta e diga assim, e a construtora, os empreiteiros, as construtoras, elas possam dizer para os seus filhos, olha, para os filhos desses nossos colaboradores, olha, isso aqui foi seu pai que construiu, tenho orgulho disso, tá certo? Porque senão o cara vai querer ser o cara que faz lá aqueles... Vira um incentivo até para o próprio colaborador, né? Exatamente, no dia a dia. Então são pequenas Amanhã ele vai ter vontade de voltar para trabalhar. Como é a Construcer, são pequenas atitudes que a gente precisa tomar para poder valorizar esse setor, valorizar essa turma que coloca esse setor para cima. Né? Então, a gente pode enumerar aqui várias alternativas. A gente vai fazer agora um seminário interno dentro do CTQ, que vai acontecer em agosto, onde nós vamos reunir todos os diretores executivos das empresas que fazem parte do CTQ, pouco mais de 35 empresas. E esses diretores executivos vão escutar da gente, do grupo que está formulando esse seminário, vão escutar questões ligadas à habilidade comportamental, a chamada soft skills, né? Para que eles entendam que olhar para soft skills hoje, para olhar para as habilidades de comportamento dos nossos operários é importante. Que às vezes o cara fica numa empresa, é contratado numa empresa por aquilo que ela apresenta para você como habilidade técnica. Eu sei mexer no Excel, eu sou um cara que sei fazer conta, eu sou um cara... Tá bom, então você pode ficar aí na função de almoxarife, né? Agora, será que ele tem um comportamento, tá certo, que atende aos nossos requisitos? Será que ele tem empatia? Será que ele tem poder de negociação? Entendeu? Então, a gente vai começar a falar disso com mais seriedade dentro do Sinduscom e traçar
metas nossas lá dentro, para que a gente consiga orientar os grupos de trabalho que fazem parte, cada um na sua, como uma ponta para estimular jovens e aumentar a produtividade. Por exemplo, quando eu falo, precisamos aumentar a produtividade na construção civil. Olha o que está acontecendo na Grécia. Isso é assunto do jornal desta semana. A Grécia passou a trabalhar 6 dias na semana. Ah, é? Então tornou 6 dias na semana ponto obrigatório. Por Incluir quê? o sábado. Incluir o sábado, para aumentar a produtividade. Porque em 5 dias não estava conseguindo a produtividade. Então aumentou mais um dia de trabalho dentro das leis deles lá, por conta disso, pela escassez de mão de obra, pelo envelhecimento da mão de obra. Em Portugal, esses 3 mil caras que estão faltando, que vão faltar, é por conta de envelhecimento de mão de obra, escassez e falta de atratividade em Portugal. Tá certo? Então, o mundo está vivendo isso. O Jovem Neném, só para você ter ideia, foi feito um levantamento agora, saiu semana passada também, de 37 países, os maiores do Jovem Neném. Né? O Brasil está com a honra de estar no 2º lugar, com o maior número de jovens neném. Para isso a gente é bom. Então, o problema do Jovem Neném está no mundo inteiro. Está nas maiores economias. Então, mas tá certo? Como que a gente pode fazer para o Brasil não entrar também nesse mesmo... Cara, é movimento de setor. Então é isso que o Alexandre, há pouco a gente falava nos bastidores aqui, né? A gente precisa entender que é um movimento de setor. É por isso que o que acontece aqui em São Paulo, o que o Sinduscom prega, faz, né, vira modelo para o resto do Brasil em algumas coisas. O Corpo de Bombeiro faz aqui em São Paulo, vira modelo no resto do Brasil. Então, a gente tem que começar esse movimento. Eu acho que a gente tem que intensificar esse movimento. Os empreiteiros vão ter que começar a chegar mais no Sinduscom aí, pra gente tentar entender e inovar isso daí para poder... Olha, desculpa, eu acho que a gente está... São excelentes ideias. Vamos premiar, vamos aproximar o cara, vamos deixar ele mais gratificado, trazer a família para dentro da obra. A gente faz isso há 7 anos, como empreiteiro. Premiação, quando é feriado, você sabe que vai ter emenda de feriado, que vai ter muita falta, você sorteia uma moto. A gente faz avaliação mensal do cara, se o cara se for bem, a gente dá uma premiação. Mas eu acho, do jeito que quem está falando, parece que a culpa... ela está muito para a construtora e para a empreiteira. E se a gente não tiver o apoio total, que nem nós estávamos falando agora da CLT, se eu não puder colocar a tarefa na CLT, não tenho mais custo que comporta isso. Se a gente não... O meio oficial, que é uma coisa importantíssima, a gente pega um cara interessado que quer virar carpinteiro, fala para ele, vai lá, compra um cinto, um martelo, um esquadro, tudo dá para ele, não sei o que. Ele tira uma foto, coloca a gente num processo trabalhista e a gente perde, como já aconteceu várias vezes. Então, é uma preocupação que eu acho que envolve muito mais gente. Não só os construtores, sim. Não só os empreiteiros. Nós estamos... O próprio governo, eu acabei de falar aqui, tributos, CLT, isso não depende da gente. A gente não aguenta mais tributos. Mas depende no sentido da gente levantar essas bandeiras, sim, né? Escolher bem os nossos representantes, principalmente no Poder Legislativo, né? Criar uma bancada no Poder Legislativo formada por apoiadores da construção civil. A bancada da construção civil no Poder Legislativo não existe, inexiste. Por exemplo, não tem a bancada lá do agro? Sim. Tem a bancada da bala? Tá certo? Não tem a bancada da construção civil. Então a gente precisa criar esses caras, né? Para que, por exemplo, o ramalho da construção é candidato a vereador, ele vai sair candidato a vereador. Tá certo? Vai apoiar a Tabata, né? Pelo que estão falando por aí. Por que ele não pode ser um dos nossos representantes e criar uma bancada dentro? Eu defendo isso. Sim. Tá certo? Porque ele é uma pessoa que ele está preocupado também com a gente nisso aí. Dentro do fórum que a gente discute, tem essa preocupação. Concordo contigo. Por isso que eu falei, são várias pontas. Não há uma solução mágica.
tá certo? Há sim uma série de iniciativas que você pode tomar para reduzir, para minimizar esse momento que nós estamos passando agora. Ele acabou de falar, poxa, você deu a entender porque o Sinduscon você não está... Aproxima do Se empreiteiro. você não é o Sinduscon que você vai e se inscreve no Sinduscon. Se associa. Você não tem uma construtora? Você não tem uma Sim, construtora? pela Se Rodem. associa. Participa das nossas reuniões. É um movimento aberto. Não é um movimento fechado. Vocês podem participar do Sinduscon. Só é se inscrever no Sinduscon e se sindicalizar no sindicato do patronal, que a gente chama, né, da construção civil. Isso é muito fácil. Nós abrimos agora, para você ter uma ideia, no ano passado a gente inaugurou um procedimento para fazer a qualificação, não, a certificação de empreiteiros da construção civil. Você falou há pouco que você faz isso há muitos anos, que você dá carro, que você faz e acontece. E é por isso que estão de pé. Porque muita gente ano passado quebrou, muito empreiteiro quebrou. É verdade. E dentro das nossas obras, eu conto mais de 30 empreiteiros que quebraram no ano passado dentro das nossas obras. Tá? Vocês estão de pé. Você estava há pouco dizendo que não tinha como atender as demandas que você tem. Então você tem muita obra, tá certo? Então, o que acontece hoje em dia? Nós criamos essa certificação de empreiteiros. O que é a certificação de empreiteiros? É um procedimento da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT, que diz o seguinte: para o empreiteiro ser certificado com selo da ABNT, olha o que a gente está falando, não é um selo do Davi Fratel, não, é um selo da ABNT. Tá? É uma coisa acreditada internacionalmente. O empreiteiro tem alguns requisitos. Primeiro requisito, ele tem que mostrar que tem fluxo de caixa, ele tem que mostrar que tem isso, que tem aquilo. Terceiro, ele tem que mostrar que faz contrato com seus fornecedores, com seus contratantes. Ele tem que mostrar que todo mundo é registrado, que paga os impostos em dia. Ou seja, ele tem que mostrar nada mais do que ele tem a obrigação de fazer. Ok? Para ele ter um selo da ABNT lá, a ABNT. Um selinho, né? Da ABNT. Nós fizemos 3 reuniões para chamar empreiteiros, convocamos os melhores empreiteiros que nós temos nas nossas obras. Não estou falando Calas, não estou falando todas as empresas do CTQ. Na última apareceram 2 empreiteiros. 2. A gente convidou 30 e apareceram 2. Né? Será que eles têm interesse mesmo? De se certificar? De mostrar ao seu contratante que ele faz tudo certinho? A Calas é uma empresa de capital aberto. Ela mostra de 3 em 3 meses para o mercado, tá certo? Através de auditorias com empresas de auditoria externa, empresas internacionais. Ela mostra que tem balanço, que está dando tanto de resultado. Ela abre todas as informações para o mercado. Se você souber, se você quiser saber quanto a Calas vendeu, quanto a Calas recebeu, quanto ela teve de lucro, só entrar no nosso site e pegar. Aberto para todo mundo, tá certo? Não tem problema nenhum. Por que o empreiteiro não quer, ao menos, se certificar e dizer para a ABNT que ele faz tudo corretamente? Não tem nada lá, assim, olha, você tem que ter feito uma viagem à Lua. Não. Você tem que registrar os seus funcionários e mostrar que você está pagando em dia o INSS dos caras, está recolhendo corretamente o FGTS, etc, etc. Você vai estar lá um selo da ABNT. E no dia, Jarbas, que você chegar para mim, porque eu te conheço, eu sei que você tem qualidade, mas se eu tiver que escolher 2 empreiteiros hoje, um tem o certificado da ABNT, outro não tem, eu vou escolher o cara do certificado da ABNT. Porque eu sei que esse cara tende a dar menos problema para mim. Sim. E aquele certificado tem prazo de validade. Ele tem que, a cada 3 meses, sei lá, 6 meses, ele tem que renovar isso aí. E para renovar, ele tem que mostrar que durante aquele período ele fez todos os recolhimentos corretamente, que ele fez. Por que vocês não têm o selo da ABNT? Vocês sabiam disso? Não. Você entendeu? Então, esse tipo de coisa que vocês estão fazendo aqui, parabéns. Né? É para a gente dizer o que é que a gente está fazendo dentro do Sinduscon, para que os empreiteiros possam participar, para que os empreiteiros possam aderir a esse tipo de coisa. Né? Então, novamente aqui, parabéns para vocês. Tá? Obrigado, Davi. É muito assunto que a gente tem. A gente tem numa obra as linhas de balanço, não tem? Uhum. O que é a linha de balanço? São serviços
que são distribuídos nos seus pavimentos pelo tempo. Sim. A linha de balanço nada mais é do que a velocidade. É espaço pelo tempo. Então, você faz uma laje de concreto a cada semana, tá certo? Então, o segundo serviço que você tem que fazer, que é alvenaria de bloco, é um pavimento de alvenaria de bloco por semana. O chapisco é um chapisco por semana. O gesso é um gesso por semana. Esquadria é esquadria por semana. Então, todos os serviços passam a ter a mesma cadência, o mesmo ritmo, que é um andar por semana de todos os serviços que a gente tem para fazer na obra. Então, isso estabelece a linha de balanço, que nada mais é do que linhas paralelas. Se elas são paralelas, significa que o espaço e o tempo são os mesmos para todos os serviços ao longo do empreendimento. E para que isso aconteça, a gente precisa ter as equipes bem dimensionadas nos seus pavimentos. Então, Sim. eu tenho que saber que no primeiro pavimento eu tenho gente de gesso, no segundo pavimento eu tenho gente que trabalha com chapisco, no terceiro pavimento eu tenho gente que trabalha com alvenaria, no quarto pavimento eu tenho gente que está fazendo desforma. Ok? Então, eu tenho que saber que tenho equipes especializadas em cada andar da obra. E para fazer alvenaria, para fazer um andar por semana, eu preciso lá de 10 pedreiros que estejam lá, tá certo? Que entrem às 7 horas e saiam às 17 horas da tarde, tá certo? Ok. Então, como é que eu sei que tem 10 pessoas naquele andar? Como é que eu sei que tem 2 caras de hidráulica naquele andar? Como é que eu sei que tem 3 gesseiros naquele andar? Eu não sei. Eu estou no escritório, tá certo? E o mestre de obra, você é professor de mestre de obra, você sabe muito bem, ele gosta de mudar as programações que a gente faz, Sim. né? Então, eu resolvi chipar as pessoas, colocar um chip no capacete das pessoas. Então, a gente hoje sabe que no quarto andar tem 10 caras de alvenaria. Se tiver 5, mestre, o que está acontecendo que só tem 5 agora? E a gente sabe também o quanto esse cara permanece na frente de trabalho. A gente começou a descobrir, cara, números horrorosos. A gente tinha menos de 50% do tempo preenchido por essas pessoas nos seus ambientes de trabalho. E eu li isso. Mas por que acontecia isso? Primeiro, logística. Levar e trazer material. Insuficiente. A gente estava pecando na logística. Cremalheira estava insuficiente. Tinha pouca cremalheira na obra. E a gente começou a descobrir. Banheiro está distante. O cara saía para fazer as necessidades dele, voltava, passava meia hora no caminho. Às vezes passava 1 hora no caminho. Porque ele passa, conversa, bate papo com um, bate papo com o outro, sobe e tal. Então ele começa a produzir 50% do tempo dele. Às vezes a produtividade do cara é baixa, não é pela qualificação dele, mas é pelas dificuldades que ele tem. Às vezes não tem água para beber no pavimento. Água para ele beber. Então ele teve que ter um banheiro a cada pavimento, ele tem que ter. A gente tem que levar para o cara, tá certo? Condições, as né? condições para ele trabalhar. Ele tem que chegar lá Sim. no posto de trabalho de manhã cedo e ter o bloco dele. Você sabe, você é empreiteiro. O cara de produção, quando chega na obra de manhã cedo e vê que o tiver bloco tudo ainda no não ponto, subiu, se não tiver tudo no ponto, ele vai embora. vai. Ele Vai vira embora. as costas e vai embora. Ele não volta mais. Não adianta você dizer, não, cara, espera aí 1 hora, 1h30 que eu levo para Não, você. não Não, tem. ele vai embora. Então, essa coisa do IoT nada mais é do que a gente chipar as pessoas, né, no bom sentido, para descobrir se essas pessoas estão distribuídas na obra naquele momento. Agora, essas pessoas não são identificadas. Eu não sei quem Sim, são sim. as pessoas. Eu sei que ali tem um Sabe pedreiro. o nome da pessoa. Não sei o nome. Eu sei que ali tem a função pedreiro. Uhum. E quando essa pessoa sai do ambiente da obra, sai do ambiente da torre e vai no banheiro, eu não sei se ele foi para o banheiro, eu não sei se ele foi para o almoxarifado, eu não sei se ele foi para o refeitório. Porque a gente não monitora o canteiro inteiro por uma questão de respeito. Sim. Tá? Mas aquilo, pra gente, foi de uma serventia maravilhosa. Porque a gente passou a cuidar dos nossos próprios erros que estavam dando produtividade baixa. E para isso eu tenho o chip, e para isso nós temos um rádiozinho de radiofrequência, um monitor a cada andar, que monitora aquele andar, e ele descobre onde é que o cara está. Ele mapeia, como se fosse um Google Maps, né, de onde o cara anda na obra, onde ele está na obra, e eu posso traçar o meu histograma
real de mão de obra naquele momento. E eu não Isso. queria deixar de falar sobre isso, porque a gente faz isso hoje no papel, né, Jarvis? A gente Eu não criou o falo relatório diário. de produção, nós criamos diário, então a gente pede para os nossos encarregados acompanhar onde está essa mão de obra, quanto ela está produzindo, quanto tem desvio, se esse material está chegando ou não. A cremalheira é uma briga que a gente tem eterna com as construtoras, e eu gostei de ouvir você falar em um outro podcast que vocês começaram a montar o elevador de baixo para cima. Isso, exatamente. Uma baita solução, porque a cremalheira quebra todo dia e é o único transporte de material e de pessoa. Você montando o elevador de baixo para cima, você solucionou o transporte. Mas você sabe que é interessante, porque são informações que a gente não tem do setor, né? Nosso setor só é conhecido pelos pontos negativos. Então você tem um ponto negativo que ele produz muito resíduo, que já não é verdade, é que ele é um dos setores que tem a menor prática de utilização de tecnologia. Então já também não é uma grande verdade. Então a nossa ideia é realmente trazer essas informações. Mas informações é o que você fala. Se você não tiver os dados, compilar os dados, você não tem informação. E é muito interessante essa boa prática de vocês, porque o IoT traz esses dados. Daí você vai nos dados, você tem informação, e essa informação e essas deficiências do mercado, a gente também voltar para a capacitação. Porque eu lembro uma coisa que ficou marcada para mim, quando eu fui fazer o MBA da GV, tinha uma matéria para mim que era a matéria que eu queria, que era a logística. Então eu falei assim, nossa, essa matéria para mim é demais, porque eu acho que a gente peca muito na logística, no entendimento do como que é a obra no dia a dia. Daí quando veio a matéria logística, me surpreendeu que a logística era, olha, o ICMS de um estado para o outro. Ela falou assim, meu Deus do céu, não tem nada a ver com logística que eu queria. E daí você vai buscar. Então sabe o que você deveria fazer? Sabe qual foi o seu erro? Você deveria ter feito sua pós-graduação no Instituto Mauá de Tecnologia. Mas eu vou fazer. Faça comigo lá que você vai ter uma matéria de logística de canteiro de obra. Olha isso. Não é logística de calcinha e sutiã, é de um canteiro de obra. Mas vou fazer porque... Desculpe pelo merchan. Não, mas faz parte, é o que a gente quer. A gente quer fazer esse merchan da qualidade. O que a gente tem no mercado que pode trazer de informação, trazer de capacitação. A gente tinha muita coisa ainda para te provocar. Essa questão aí de baixo para cima, a dobra de baixo para cima, é um negócio sensacional. Eu queria mais tempo para poder mostrar para vocês isso aí, como é que foi feito. Inclusive, requer do fornecedor, do fabricante de elevador, uma tecnologia diferente. Porque se você olhar no manual do cara do elevador, no contrato, ele diz o seguinte, olha, o meu pessoal só vai entrar no posto do elevador com poço pronto, limpo, pintado, com energia elétrica, perfumado, bonitinho, senão eu não entro no posto do elevador. E como é que você, hoje, coloca na tua cabeça, o cara entrou no posto do elevador, só tinha até o 5º andar da estrutura pronta, o resto ainda estava fazendo. Eu tenho 30 andares e só estava até o 5º. E o cara já entrou fazendo elevador, e o elevador liberado para se movimentar. Operando, né? Não, o elevador operava, ele opera durante a obra com a estrutura pela metade. Você entendeu? É sensacional, mas a indústria de elevadores não se adaptou a isso ainda. Se você chegar hoje em qualquer fabricante e disser para ele, eu quero contratar um elevador, mas eu quero nesse sentido, ele vai fazer assim, não tenho gente para fazer isso para você. Impressionante. Então é uma coisa até que eles ficam pé da vida quando eu falo aqui, porque eu fico estimulando as pessoas, né, a provocarem isso, e eles não têm hoje condição de fazer isso, porque requer de uma mão de obra super qualificada. Não é culpa deles. Eles também estão passando pelo processo agora de um problema muito sério da mão de obra, etc, etc. Elevador foi um problema uma crise que todos nós passamos. Então, ele hoje precisa também de qualificação, e essa requer uma super qualificação, porque envolve um requisito muito crítico de segurança nesse negócio. E envolve outro pronto. Chuva,
entra no posto do elevador, chuva, não sei o quê, não tem energia definitiva ainda, etc. Porque esse tanqueamento de água é o mais complicado. Mais complicado. Elevador, né? Diz que a água passa até no fiofó do mosquito. Né? Então hoje a gente está acostumado nos canteiros de obra tudo finalizar só com climareira, né? Pois é. A última elevador pergunta do IoT é uma tecnologia de vocês? Não, a gente tem acesso? Não. A Calas, como é que ela faz essas políticas de inovação? Ela se associa a parceiros, no caso aí foi a TrackFi e a Agilent. Nós chamamos os dois. A Agilent tem a tecnologia do planejamento da linha de balanço e a TrackFi tem a tecnologia, o hardware e o software da questão do monitoramento. A gente chamou os dois e disse, eu quero que vocês se juntem e façam isso. Então nós fizemos um piloto, financiamos esse piloto, porque eles recebiam as suas mensalidades, nós pagamos os equipamentos e eles desenvolveram. Se vocês quiserem fazer, procurem a Agilent, procurem a TrackFi e façam o que a Cala fez. Não é tecnologia exclusiva da Agilent. Eu acho isso um absurdo. A gente dizer que é nossa tecnologia. Esse negócio do elevador, por exemplo, não é uma coisa da Calas, não. Isso é coisa da Otis, da Atlas, da Cone, sei lá quem. Todo mundo faz isso. Fazer elevador de baixo para cima, o mundo já faz há 20 anos. Já. Edifícios altos só se faz elevador de baixo para cima. Só que a gente está acostumado a fazer edifício baixo. Em São Paulo não tem um edifício alto. Então a gente trouxe essa tecnologia para edifício baixo. Só fez isso. Então, é inovador? É inovador. Não é, a gente não inventou. Inovação é diferente de invenção. Sim. A Calas não inventou nada. A Calas apenas pegou uma alternativa que o mercado já faz e transformou para a nossa realidade. Né? A gente saiu da caixinha, como diz o outro. Então a gente fez uma coisa inovadora e que eu convido a todos fazerem, porque no dia que a construção melhorar como um todo mundo vai... Todo ganha. Todo mundo ganha. É esse o lema, inclusive, do próprio Sinduscon de São Paulo. Ele faz isso, trabalhar pelo setor. Nós aqui, o Alexandre e eu, a gente se doa para o setor. A gente não ganha R$1. Ao contrário. Se eu for para um seminário Sinduscon, eu pago a mensalidade, eu pago a anualidade do Sinduscon, pagamos para entrar, né? O táxi que eu vou para lá eu pago também, tiro do bolso, não recebo nada. Mas é uma coisa que eu falei até no primeiro, eu sou um fã do capitalismo consciente, né? E tento implementar na empresa o máximo possível. E ele tem como princípio o ganha, ganha, ganha. Então, você tem uma atitude dessa, uma inovação dessa, você reparte com as outras pessoas para todos virarem uma onda e todos ganham. O empreiteiro ganha, a consultora ganha, o incorporador ganha, o cliente final ganha. Alexandre, nós levamos várias construtoras, inclusive do sul do país, que veio para cá, para Calas, para poder visitar essa obra nossa do Brescia, que foi o piloto. Ela já está pronta, a obra já está em habite agora. Agora não tem mais graça. Né? Que tinha graça quando era o processo em execução, né? Mas não, eu falo de ver o processo em execução, o elevador sendo feito por partes, a estrutura metálica auxiliar que nós fizemos para ficar no meio do prédio para suportar as guias, etc., subir as guias. Então nós levamos várias consultoras para lá. Eles ligavam para a gente, marcavam visita, a gente abria as portas para quem quiser, tá certo? Olhar, copiar, fazer, seguir aquele caminho. A gente não quer fazer só. A gente trabalha no sentido do Sinduscon, que é ganha-ganha de todos, de absolutamente todos. Legal. Tá? Eu agradeço a vocês, antes que vocês me expulsem novamente, tá certo? E me coloco aqui à disposição para outros bate-papos aí, outras necessidades aí que vocês tenham de discussão. E estar aqui com vocês e aprender também. Agradeço ao Jarbas, tá certo? Eu agradeço aqui ao Vlad, a você também, porque cada dia que a gente fala, a gente discute, a gente aprende um pouco mais. Tô levando aqui meu dever de casa. Tá bom? Obrigado, um abraço a todos. Foi bem legal. Valeu.